Bem-vindos ao canal. Se você tá clicando nesse vídeo é porque você tava esperando o vídeo da bolsinha completo, né? Eu já deixei várias dicas dessa bolsinha aqui no canal. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá. A gente aprendeu a alça, já aprendeu a aplicação, já dei dicas do zíper e hoje a gente vai fazer um vídeo geral da montagem da peça. Então, se você tava esperando, esse é o momento, tá bom? Clica no vídeo. Se você gostar, deixa o like, porque é importante para o YouTube saber que o vídeo está sendo relevante, assim ele entrega para mais pessoas que terão a chance de aprender, tá bom? Compartilhe o vídeo e se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de todas as notificações porque eu sempre deixo dicas legais por aqui de costura, tá bom? E acompanha no Instagram lá no @magi.atelier que eu vou adorar conversar com você por lá. Então agora vamos assistir o vídeo, lembrando que o vídeo fica aqui para você assistir quantas vezes você quiser. Bora lá? Então hoje a gente vai fazer a montagem da bolsinha, conforme vocês viram no início do vídeo. E basicamente a gente vai utilizar um molde, tá? Que é um molde simples, né? Primeiro eu risquei um retângulo de 25 por 19, numa folha comum de sulfite. Depois que eu risquei 25 por 19, né? Ficou um retângulo. Eu fui em uma das extremidades e arredondei, né? E aí você pode usar uma tampa, um copo, né? Um pires, alguma coisa que seja arredondada e você pode fazer a curva maior ou menor, você vai posicionando e vai arredondando uma das partes, né? Um dos lados do retângulo assim e vai ficar com esse formato aqui, ó, tá? Com esse formato de meia lua. E aí você recorta, transfere para um papel, no caso esse aqui é um papel duplex, é um papel mais durinho, mas pode ser uma embalagem de cereal, uma embalagem de filtro de café, uma caixa de papelão, um papelão fininho, enfim, gente, tem N possibilidades aí para você utilizar de material e ter o seu molde aí para você trabalhar em outras peças, tá? Se você for fazer uma necessaire menor, você diminui o retângulo e faz a mesma coisa, tá? E aí eu sugiro que você faça testes, se você quiser alterar o tamanho para você chegar num tamanho ideal, beleza? Ficou com muita dúvida sobre esse molde, sobre como riscar? Deixa nos comentários e a gente faz um videozinho explicando como que risca o molde. Mas se você prestar bem atenção, você vai ver que é possível de fazer, que você consegue fazer a partir dessa explicação que eu deixei para você agora e também vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E aí, dentro desse molde, eu já risquei a parte da frente, a parte de trás, os forros, né, o corpo do forro e já deixei preparado, tá? É um molde que já inclui margem de costura, então é só riscar, cortar e costurar. Essa aplicação eu já deixei fazer, eu já deixei em outro vídeo para você ver aqui no canal mesmo, você pode ver, ou você pode usar um tecido diferente aqui do seu gosto, né? Se você não quiser fazer aplicação, você pode usar um tecido da sua preferência para poder compor essa peça também, tá? E o forro, assim como a bolsa, eles vão ter uma lateral, a lateral de fora vai ser feita num retalho de jeans, que é um retalho de perna de calça jeans, que eu vou mostrar no detalhe como que eu faço para franzir, né? E a medida também vai estar na descrição do vídeo. E também vai ter uma lateral no forro. No caso aqui eu já preguei em um dos lados do forro para poder facilitar, mas as duas faixas laterais, tanto do forro como do corpo, vão ter a mesma metragem, só vai mudar o tecido. Então vamos começar a montagem da bolsa. Então tá, gente, já tomei um golinho de café, já fiz uma pausa. Aliás, quem me acompanha nos stories lá do Instagram, se você não segue ainda o canal no Instagram, é @magi.atelier. O endereço tá passando aqui na tela. Segue lá, gente, quero convidar você para ir para lá. Porque assim, é muito mais fácil mostrar o dia a dia, os detalhes e tudo mais que eu faço aqui no ateliê. A produção que eu faço para jogar aqui no YouTube depois, acontece tudo lá primeiro no Instagram. Então essas pausas, detalhes, vocês podem ver por lá. Então se você ainda não acompanha, não me acompanha, não acompanha o ateliê lá pelo Instagram, tá perdendo tempo, hein? Corre lá. E você pode me mandar fotos por lá também, a gente conversa. E tem novidades acontecendo lá que eu ainda não contei aqui.
Então, gente, segue por lá também, quero te convidar, vai ser um prazer te ver por lá no Instagram, tá bom? Então, depois da pausinha pro café, eu vou seguir aqui mostrando para vocês que o passo mais importante aqui dessa peça vai ser a colocação do zíper, porque é uma peça que tem que ficar com abertura ampla. Então a gente vai fazer a colocação do zíper de forma que isso aconteça, tá? Eu tô utilizando aqui um zíper a metro, ele tem 3 centímetros de largura, é o largo, tá? Ó, é o largo. E eu vou usar também um cursor correspondente, um cursor decorativo, enfim, que dê certo com esse zíper. Eu tenho aqui um espacinho, como a gente viu no molde, de 25 centímetros, então eu tenho que pegar um zíper que tenha margem para trabalhar, que tenha sobra, tá? Mesmo porque a gente vai precisar puxar uma pontinha aqui e a outra pontinha vai ficar sobrando. Então como eu tô trabalhando com zíper a metro, eu já peguei logo, foi 40 centímetros, tá bom? Se você for trabalhar com zíper pronto, você vai ter que também escolher uma medida que seja maior da medida dessa área aqui de 25 centímetros, tá bom? Então vamos lá para a máquina que eu vou mostrar direitinho como a gente vai instalar, costurar esse zíper aqui na parte da frente e aqui na parte de trás da peça, que é o primeiro passo e, para mim, o mais importante aqui dessa montagem. Vamos lá? Vamos para a máquina? Então, vamos lá para essa colocação do zíper. Primeiro, eu tenho aqui um zíper a metro, como eu já falei para vocês há pouco, e eu vou destacar esse zíper, tá? Vou destacar, deixar uma parte para lá, uma parte para cá, né, para a parte das costas e a outra aqui. Eu vou olhar a peça de frente, bem aqui, e vou marcar nas extremidades 1 centímetro, tá? Não é 1,5 centímetro, não é 2, é 1 centímetro. Então, 1 centímetro dessa extremidade para dentro e 1 centímetro da outra extremidade para dentro. Então, você pode fazer isso com o giz, né? Você pode fazer isso com o próprio alfinete, desde que você faça uma marcação bem feita. Então, eu tenho aqui 1 centímetro da borda. Eu vou colocar um alfinete aqui. E 1 centímetro da outra borda. Vou colocar o outro alfinete aqui. Feito isso, com a marcação bem segura, tá? Bem certinha, ó, 1 centímetro. Vou marcar com o giz aqui também, canetinha mágica, o que você quiser usar aí. Eu vou pegar o zíper, o dentinho do zíper vai ficar virado para baixo, de frente com o direito da peça aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse zíper aqui pro meu lado direito, que é onde vai ficar a parte maior do zíper, e vou deixar aqui só uns 2 dedinhos aqui, ó. Tá vendo? Desse lado esquerdo. Se for para falar em centímetros, a gente deixa aqui uns 2 centímetros. E aí, você vai começar a costurar esse zíper a partir da marcação de 1 centímetro. Só que você vai fazer isso, ó. Você vai fazer uma curvinha nele, ó. E vai fazer isso com o dentinho. Você vai colocar o dentinho que tá virado para baixo, bem voltado na marcação que você fez. Aí você coloca um outro alfinetinho aqui. Certo? A gente vai começar a costurar aqui da beiradinha e quando chegar em cima desse dentinho, a gente vai dar um retrocesso. É uma costura de segurança, então ela vai ser feita bem aqui na beiradinha. E aí a gente vai fazer uma curvinha, né? E vai ficar dessa forma aqui, ó. Vamos aproximar a câmera na máquina para vocês verem certinho como eu vou fazer. Vai costurando e quando chegar aqui, para a 1 centímetro, né? Antes de finalizar. Para 1 centímetro, tira o zíper, puxa ele para baixo e continua costurando.
Vamos ver no detalhe. Então, eu já coloquei aqui, ó, o zíper, uma das partes do zíper com o dentinho virado para baixo e nessa marcação de 1 centímetro aqui. Esse alfinete amarelo tá marcando o 1 centímetro e o azul só tá segurando o zíper. Então, eu deixo assim, vou com ele lá pra máquina, pro calcador. Coloco o tecido bem embaixo do calcador aqui. E vou começar a fazer a costura. Note que eu vou começar a fazer a costura no tecido, não no zíper, né? Porque a gente afastou o zíper aqui 1 centímetro. Vou usar ponto 3, né? Agulha 14, linha de algodão normal. Desço a agulha. Não precisa fazer retrocesso aqui, só costura. Quando eu cheguei no dentinho, ó, eu já cheguei aqui no dentinho. O que que eu faço? Tiro esse alfinete aqui, faço um retrocesso. Fiz um retrocesso. O que que eu vou fazer? Eu vou torcer aqui, ó. Como o zíper é flexível, você consegue torcer ele assim, ó. E aí, você continua costurando devagar e vai segurando, ó. Então, note que a beiradinha do zíper tá na beiradinha do tecido, tô fazendo uma costura de segurança. Vou ajeitando sem puxar muito o zíper e vou costurando na beiradinha. Se vai fazer a primeira vez, costura devagar, sem pressa, tá bom? Porque a pressa, nesse caso, é a nossa inimiga aqui. Chegando aqui, eu tenho que parar a 1 centímetro, que é essa marcação aqui. Então, eu venho, chego aqui próximo do 1 centímetro, faço um retrocesso, né? Vou abaixar o zíper aqui e retirar o alfinete. Continuo só no tecido de baixo. Certo? Vou tirar aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, ficou assim esse final, tá? 1 centímetro. Ficou a costura na beiradinha e ficou o zíper torcidinho assim, olha. Quando a gente virar, que depois tiver o forro, tudo certinho, aí ele vai ficar com aquele efeito bonito que vocês viram na foto, tá? Quem me acompanha na comunidade, quem me acompanha no Instagram, viu que fica lindo depois de pronto. Então, eu faço isso aqui também na parte de trás. Eu posicionei aqui uma peça de frente para outra. A parte da frente, a parte de trás. Aqui tá o detalhe da frente, né? E esse detalhe da parte de trás vai ter que acompanhar o da frente. Se eu for levar na máquina assim e começar a fazer do jeito que a gente fez agora, ele vai ficar ao contrário. Então, eu tenho que marcar a parte de trás conforme, marcar a parte de trás conforme a parte da frente. E aí, eu venho com o zíper, com o dentinho virado para baixo. Vou marcar aqui, ó, 1 centímetro. Lembrando que agora tá ao contrário aqui, né? Venho. Gente, faça isso olhando para outra parte, porque senão vocês fatalmente vão errar. Principalmente quem tá começando, tá? Então, olha só, deixo de frente, ó. Frente com frente aqui, ó. Frente com frente não, parte menor do zíper com parte menor do zíper, tá? Vamos dizer assim. E aí, marco 1 centímetro aqui. Confere lá 1 centímetro, faz exatamente a mesma coisa. Pode colocar um alfinetinho aqui, né? Se for sintético, se colocar na beiradinha não tem problema, tá? E o outro aqui, para segurar o zíper, exatamente como a gente fez na outra parte,
E aí, quando chegar aqui, a gente também vai parar a 1 centímetro e vai ficar rabicó com rabicó. Vocês estão entendendo? Se não estiver entendendo, deixa nos comentários, né? Ou volta ao vídeo quantas vezes forem necessárias até você entender. Só para fazer com calma para não errar, porque se errar é chato, tem que desmanchar o zíper é frágil, não aguenta ficar desmanchando, tá? Eu fiz a mesma marcação, só que ficou o contrário, ficou espelhado, tá bom? Partinha curva com a partinha do rabicó. Então, na hora de começar a costura na máquina, a gente vai virar a peça assim, ó. E ela vai começar ao contrário também, ela vai começar pela parte que tem o rabicó do zíper e vai terminar pela curvinha. O contrário do que a gente fez na outra parte. Vamos ver na máquina. Então, deixei marcado lá na ponta, mas eu vou começar pela parte do rabicó. Olha só, tá 1 centímetro marcado aqui. Eu vou começar a costurar a partir desse 1 centímetro. Eu já desço a agulha bem em cima do alfinete aqui, ó. Tá vendo? E tiro já o alfinete. Faço de cara um retrocesso. Sigo costurando. Ajeitando o zíper sem esticar muito. É o mesmo raciocínio, só que agora é o contrário. A gente vai chegar perto da parte curva, ó. Tá vendo? Eu vou ajeitando esse zíper, ó, pra ele fazer a curva. Porque a curva tem que acontecer bem aqui na parte do 1 centímetro. Vou ajeitando com calma, pro zíper não fazer prega. Faço um retrocesso, tiro o alfinete e finalizo. Olha só como que ficou, tá? Na hora que a gente virar, ele vai dar o efeito também. E na outra extremidade também ficou dessa forma. Vamos ver como que ficou. Agora ficou espelhado, tá? Parte curva com parte curva e rabicó do zíper com rabicó do zíper. Beleza, gente? Então, esse resultado, ele tem que ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Na parte da frente e dessa forma aqui na parte de trás. Agora, a gente vai fazer a colocação da parte da lateral, né? Que é aquela parte onde a gente tem um pedacinho de jeans, né? Que a gente vai franzir e vai colocar na peça. Só que antes de colocar na peça, antes de franzir, eu vou voltar com a câmera lá na mesa para vocês verem como foi o corte dessa lateral. Bom, gente, para fazer essa lateral, eu vou precisar do molde, vou medir a lateral todinha do molde, tá? E aí eu venho com a fita métrica, posiciono a fita métrica em pé, assim, ó, e vou medindo, tá? Bem encostando na curvinha aqui que eu fiz. Tá dando 56 centímetros, tá? Essa lateral aqui justinha dá 56 centímetros. Eu vou precisar de uma lateral pro forro e uma lateral pra fora. A lateral do forro, eu vou cortar ela justinha, de 56 centímetros. Mas a lateral da parte externa, de fora, eu vou precisar franzir. Então, para chegar nesse resultado, eu tenho que cortar ela com 20 centímetros, pelo menos 20 centímetros a mais do que a medida que a gente chegou agora, que foi a medida de 56. Então, aqui eu tenho uma medida de 76 centímetros, tá? Cortei uma faixa de 10 por 76, dobrei no meio e afunilei as pontas. Tá vendo aqui? Então, eu tirei 1 centímetro de cada extremidade, e aqui na pontinha ela chegou a ficar com 8.
né? Ficou aqui, ó, com 8 e aqui na base ficou com 10. Então, ela vai ficar com o fundo mais largo e a ponta mais estreita. E a faixa do forro vai ser exatamente a mesma coisa. A gente vai fazer 10 na base e na extremidade a gente vai tirar 2, que vai ser 8. Só que a faixa do forro, ela vai ter 56 apenas, porque ela não vai precisar ser franzida. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá franzir esse tecido. O que que eu vou fazer aqui na minha máquina? Ó, eu vou pegar esse ponto aqui e vou jogar ele lá no 5, que é o maior ponto que eu tenho da máquina, ok? Tem algumas pessoas que mexem na tensão, elas diminuem a tensão da máquina. No caso dessa máquina, eu nunca precisei fazer isso, tá? Mas aí você faz o teste. Se precisar diminuir, você diminui a tensão aqui pro 0, deixa tudo frouxo, tudo solto, coloca no maior ponto da sua máquina. Essa máquina não preciso mexer na tensão, então eu só vou mexer no ponto. Então, joguei pro 5, que é o maior ponto que eu tenho, e vou pegar na beiradinha do tecido, aqui, né? Vou deixar os 2 fios, tanto da bobina quanto da linha de cima, uns 10 centímetros maior aqui, solto. Vou pegar na beiradinha e vou costurar até a outra extremidade. Quando chegar aqui, eu também vou deixar um fiozão longo, né? E vou fazer de novo uma próxima costura paralela a essa que eu fiz. Vou franzir aqui com 2 costuras, porque é jeans, então é melhor que seja 2 costuras para na hora que eu puxar ficar mais resistente. Faço a mesma coisa, uma costurinha encostada na outra que eu acabei de fazer. Deixo o fio comprido, né? E faço a mesma coisa. Deixo também o fio sobrando. E agora, eu vou vir aqui e vou separar os 2 fios que são de baixo. Ó, tá vendo? Eu separo eles, os 2 fios que são de baixo e os 2 fios que são de cima. Os fios que são de baixo, eu vou começar a puxar, ó. Quando eu começar a puxar, ele vai começar a franzir. Puxo delicadamente, porque o jeans ele é bruto e o fio não é tão grosso. Então, eu vou puxando e vou distribuindo esse franzido, ó. Quer fazer com 3 costuras para ter mais segurança? Pode fazer, tá? Não tem problema nenhum. Quanto mais você fizer, mais franzido vai ficar, mais bonito vai ficar e mais resistente para você puxar. E aí, ó, percebam que eu tô distribuindo esse franzido aqui, né? Eu não posso distribuir muito esse franzido, porque eu preciso ajustar ele no corpo da peça. Então, eu vou pegar um que já tá pronto para vocês entenderem como isso vai fazer, como isso vai funcionar. E aí, eu vou vir do outro lado e vou fazer a mesma coisa, vai ficar os 2 lados franzidos, tá? Vocês estão entendendo? Não tá entendendo? Volta o vídeo, assiste quantas vezes forem necessárias até você aprender. O vídeo fica aí gratuito para você assistir quanto tempo você precisar, tá bom? Então, aqui vai funcionar assim. Vou pegar primeiro, vamos pegar primeiro a parte da frente, né? Vamos seguir na ordem. Corto aqui as sobras de linha, para ficar tudo bem limpinho e não confundir com as linhas do franzido. E aí, eu vou marcar o meio aqui dessa peça. Tá vendo, ó? Marco o meio da parte de baixo aqui. Eu vou colocar um alfinete, porque essa lona, essa lonita, ela solta muito fio. Se a gente ficar cortando, ela vai desfiando. Então, coloquei um alfinete aqui no meio. E a parte já toda franzida, eu também fiz uma marcação no meio, ó. Peguei essa metadinha aqui, olhando para o direito, vou colocar ela aqui na metadinha que a gente achou aqui, ó. Na parte de baixo da peça.
e vou colocar um alfinete. Tá vendo, ó? Coloquei aqui. Agora eu viro a peça de ladinho assim e vou ajustando, ó. Eu vou ajustar esse franzido todo aqui, ó, na curva da peça. Até chegar na extremidade. E vou colocando alfinete. Aí, o que eu vou fazer aqui nessa lateral? Eu vou tirar o zíper, ó. E vou colocar beiradinha com beiradinha. Esse fio aqui do franzido eu não tiro ainda, tá, gente? Eu só tiro depois que eu fizer toda a costura da lateral. E esquece esse zíper, fica pra fora. Faço isso também na outra lateral. Então, vocês notem que eu fiz do meio, né, da parte curva aqui, da parte de baixo da peça, para as laterais. Eu fui distribuindo isso aqui por igual, tá? E eu vou ter esse resultado aqui. Vai ficar tudo distribuído por igual, tá? Não corto esses fiapos de franzido ainda, tá? Deixo para cortar depois. Olha só. Agora a gente vai começar a costurar aqui. E a costura, ela tem que ser para dentro da costura que a gente franziu, tá? Essa costura não é para ficar aparecendo. E vai dar certinho um pé de máquina, ou 1 centímetro. Aí venho costurando, vou ajeitando esse franzido, vou fazendo toda a parte até chegar do outro lado. Então, vou aproximar a câmera ali na máquina para vocês verem como que a gente faz isso aqui. Olha aqui, gente, tirei o zíper aqui, né? Que é aquele 1 centímetro que a gente deixou, encostei a beiradinha aqui da lateral franzida, deixo esse fio por enquanto, que é o fio do franzido, e vou passar a costura bem aqui, ó. Tá? 1 centímetro. Vou colocar tudo lá para debaixo do calcador. Abaixo a agulha. Faço um retrocesso, volto o ponto aqui pro ponto de 3 a 3,5. E vou tirando o alfinete e costurando, ó. Vou segurando assim, ó. Eu vou segurando assim esse franzido e mantendo essa beiradinha aqui, ó. Vou tirando o alfinete e vou fazendo, ajeitando esse franzido, porque esse franzido ele tem que ficar aqui na lateral, ó, né? E aí vou fazendo a curva. Tem que fazer a curva direitinho para não ficar com o corpo da peça torto. Sempre que parar, deixa a agulha lá para baixo. Vou ajeitando, distribuindo o franzido e costurando. Tiro o rabicó do zíper e faço uma costurinha até a beiradinha com retrocesso. Vamos ver como que ficou. Olha só, ficou bem assim, né? Tá vendo? Bem costuradinho, ó. Ainda tem alfinete perdido por aqui. Olha como que já ficou. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer exatamente o mesmo na parte de trás. Eu venho aqui pro meio da peça, novamente, acho o meio aqui, né? Aqui eu já tenho marcado o meio, então eu vou colocar direito do franzido, no direito da parte de trás e meio com meio.
Vou colocar um alfinete aqui. Só que aqui eu vou colocar o alfinete deitado, porque eu não quero furar muito esse sintético. Então, eu vou colocar ele só na parte que vai ficar na margem de costura. Pronto, olha como que ficou aqui na outra parte. Tudo presinho também, ó. Tá vendo? Coloquei o alfinete deitado. A parte de trás tá assim. Agora, eu venho pra máquina, abro só essa parte aqui e vou fazer a mesma costurinha. Agora sim, eu posso cortar os fios do franzido. Então, já limpei tudo, a gente já tem a lateral da peça, ó, né, certinho aqui. Certinho aqui. O fundo, tá vendo? Esses fiozinhos não adianta, eles ficam soltando até... A estrutura da parte de fora da peça, ó, já tá toda pronta. Certo? Então, depois que eu fiz isso, eu vou reservar essa parte aqui e vou trabalhar no forro. Aqui no forro, gente, eu vou fazer aqui na minha reta industrial, que ela já tá com a linha branca, e eu não quero trocar a linha da outra máquina, porque na hora que tá gravando atrapalha bastante ter que ficar trocando a outra linha, né? E a outra máquina tá com linha preta. Aí eu tenho uma parte e a outra parte, né? Como eu quis adiantar o passo aqui, a faixa lateral eu fiz o mesmo processo que eu fiz agora há pouco, só que essa faixa ela não está franzida, né? Eu coloquei meio da faixa com o meio do corpo da peça e costurei daqui pra cá, costurei daqui pra cá, tá? Agora eu vou pegar o outro lado da faixa, direito com direito, né? Direito da faixa com o direito da outra parte do forro, meio com meio, e vou fazer a mesma coisa. Vou costurar do meio pra cá e do meio pra cá. Pra você que tá começando agora, alfineta tudo como a gente fez na parte de fora, deixa tudo alfinetado, depois você costura, tá bom? Aqui eu só vou fazer uma costurinha aqui no meio, que é uma costura de segurança. E não vou colocar alfinete. Pois bem, vamos montar agora. O forro já tá aqui bonitinho, ó. Tá vendo? Voltei aqui para outra máquina. Vou fazer o quê? Vou deixar, olha, esse tecido virado assim, tá? Já vou deixar ele no jeito. E aqui, gente, antes de fazer o fechamento com o forro, eu venho aqui, olho na lateral e vou achar o meio da lateral. Então, eu coloco emenda com emenda, coloco o meu dedinho aqui, acho o meio e faço um piquezinho no meio, né? Fica assim, olha, bem o meinho aqui. Depois que eu fiz esse meinho, eu vou colocar o meu tirante. Esse tirante aqui, gente, eu fiz conforme eu fiz a alça da bolsa. Quem não assistiu o vídeo da alça da bolsa, vai no card ou vai na descrição, é exatamente o mesmo procedimento, tá? Vou posicionar bem no meio, vou costurar e ela vai ficar assim, ó. Do outro lado eu já fiz pra adiantar, ela fica assim, tá? Fica dessa forma. Então, tem que fazer isso nos dois lados antes de prosseguir finalizando com o forro. Acendi a luz, tava muito escuro, né, gente? Desculpa aí, tá? A gente vai filmando e nem percebe. Então, as duas argolinhas já ficaram colocadas aqui. Eu vou deixar a bolsinha assim. Vou pegar o forro com o direito já virado e vou colocar direito do forro lá dentro no direito da bolsinha. Coloco esse forro lá dentro. Olha só como que ficou. Tudo preso, ó. Tudo presinho aqui na boca da peça. Tá vendo, ó? Na boca da peça. O rabicó do zíper lá pra dentro, né? Porque a gente não pode costurar ele aqui.
E aí eu vou ajeitar essa peça aqui na máquina e vou começar a fazer essa costura aqui com um pé de máquina. Aqui é o seguinte, gente, eu vou começar a costurar, ó, né? Eu vou começar a costurar a partir do zíper, por quê? Porque eu preciso colocar, ó, o meu calcador aqui. Como eu não troquei para um calcador de zíper, ele vai ficar bem encostando no trilho que tá lá dentro. Aí eu vou deslocar minha agulha para a esquerda, né? Tá vendo, ó? Vou aproximar a câmera para vocês verem aqui. Aqui, ó, minha agulha desloca, tá vendo? Direita, meio e esquerda, ó. Meio, direita, meio, esquerda. Aí eu vou descer ela aqui, vou fazer essa costura com linha preta para vocês observarem como que vai ficar, tá? O acabamento. Mas o certo é você fazer com a linha na cor do seu forro. E aqui eu vou costurando, ó. Vou costurando, encostada aqui, sentindo o zíper que tá lá embaixo. Faço isso na volta toda. Vou costurando devagar, vou ajeitando. A agulha tá deslocada, mas se você quiser colocar o pezinho de zíper da sua máquina, fica à vontade. Olha só, já ficou assim. Lembrando, gente, que essa linha preta não tem nada a ver aqui no forro branco. Por favor, é somente porque eu queria mostrar pra vocês. Agora, pra desvirar, eu vou desmanchar um pedacinho do forro pra gente poder desvirar, tá? Agora, eu tenho uma abertura, ó. Feita essa abertura, eu vou desvirar por ela. Não tem manta, o forro é bem molinho, não tem estrutura, não tem entretela, não tem nada, gente. Fica bem facinho de desvirar. Então, o zíper vai ficar com essa colocação aqui, ó, tá? Ele vai ficar aqui, ó, bem assim. E aqui, ó, ele ficou bem aqui, ó, respeitando o limite aqui do jeans, tá? Então, essa colocação de zíper, gente, é bem interessante, porque agora quando você coloca o forro pra dentro, você tem uma parte bem ampla de abertura. Então, é uma bolsa pequena, como eu falei no início, mas com uma abertura super ampla. E aí, a gente ajeita tudo, eu vou passar pra vocês verem como que fica aqui exatamente o zíper, antes da gente colocar o cursor e finalizar, tá? A bolsa tá praticamente pronta. Então, vamos finalizar esse vídeo hoje. Não sei se vocês perceberam, mas a luz do vídeo já mudou. Isso significa que nós já mudamos de dia também. Eu comecei a gravação dessa peça no dia anterior à tarde, fui até a noitinha. E hoje tô retomando aqui com uma luz diferente pra gente finalizar essa peça. O YouTube é assim, gente, a gravação é assim, tem que ter paciência. Às vezes outros fatores interferem no meio da nossa gravação e a gente tem que ter paciência para fazer acontecer da melhor forma para vocês, né? Não é tão fácil assim gravar para o YouTube. Por isso, se você quer apoiar esse trabalho, quer incentivar para que haja mais vídeos, deixa o seu joinha para que eu tenha um incentivo aí a fazer mais vídeos como esse para você, tá bom? Aqui a peça está assim, como eu deixei ontem, eu passei o forro, né? Aqui eu deixei a abertura já com alfinetes para poder fechar com pontos à mão. E colocando o forro para dentro, vocês já podem observar que a bolsa tá pronta, só falta mesmo colocar o cursor no zíper e o terminal, né? Olha como ficou legal essa abertura, gente, muito bacana mesmo. E aqui, se você quiser rebater a costura aqui em volta do zíper, também pode com um pé de máquina. Eu aqui não vou fazer, foi uma opção minha aqui para o desenho da peça, então eu vou já seguir colocando o cursor no zíper. Para não ficar torto aqui, quando eu colocar o cursor, eu tenho que ajeitar bem aqui, ó, emenda com emenda, finalzinho do zíper que tá embutido com finalzinho do zíper.
E aí eu vou ajeitar até com clips aqui para ficar bem retinho esse zíper, para não entortar a colocação do cursor. Quem não tiver clips pode ser com alfinete também. Por quê? Porque aqui, essa parte aqui da ponta, ó, ela tem que estar bem certinha. Bem esticadinho, ó. Pra gente poder colocar o cursor e ele não entortar. Tá vendo? Já tirei um pedacinho do trilho do zíper, vou colocar o cursor. Vou trazer esse cursor até aqui, olha, de forma que ele feche total, ó. Tá vendo? Aqui ele tem que fechar total. E tem que ficar tudo certinho, emenda com emenda aqui da lateral do jeans, né, do tecido. E fechamento total. Então, fica assim, né? Olha a parte de trás como fica bacana, ó. E agora, a gente vai fazer o terminal aqui, ó. Né? A gente precisa cortar, deixar retinho, para colocar o terminal. Esse terminal eu vou fazer de jeans, tá? Eu já ensinei esse terminal aqui no canal, então eu vou deixar o vídeo do terminal lá no link. Aliás, tem mais de um vídeo. Eu vou deixar no link da descrição aqui, depois você vai lá e vê como que eu cheguei nesse resultado. São vídeos que eu explico bem, são bem detalhados, tá bom? Então, aqui eu vou colocar esse terminal, que pode ser feito também de uma outra forma, se você já costura e quer fazer de uma outra forma, você pode fazer, tá? Não precisa ser igual a esse. A medida também para o terminal eu vou deixar na descrição, tá? Aqui desse vídeo. Então, eu vou colocar esse terminal aqui, vou passar uma costurinha aqui e depois a gente vai finalizar rebatendo a costura desse pedacinho aqui de jeans. Fiz uma costurinha, né? Para quem quiser dar uma seladinha no zíper, vai no isqueiro e dá uma seladinha aqui para o zíper não desfiar. E vou deixar todo esse pedacinho de jeans ajeitado aqui na ponteirinha do zíper aqui no terminal. Vou dar uma ajudazinha aqui com a tesoura. E fica assim, gente, olha que graça que fica, né? Fica uma graça. Agora, feito isso, se você quiser passar uma colinha pano, você pode passar uma colinha pano e deixar assim secando, ou pode fazer uma costurinha aqui, como eu vou fazer na beiradinha. Corto bem os fiozinhos. E já tenho o terminal do zíper pronto. Olha que graça, gente, isso aqui. Agora só vai faltar colocar a etiqueta. Eu deixei a dica de colocação dessa etiqueta lá no meu Instagram. Então, se você não viu ainda, vai lá, que tem um destaque lá, etiqueta, colocação de etiqueta, costurando etiqueta, lá nos destaques da página do magi.atelier lá no Instagram. Você digita @magi.atelier e vai lá na nossa página e assiste como eu vou colocar a etiqueta dessa peça, conforme vocês vão ver na foto agora no final, tá bom? No mais, a peça fica assim, gente, é uma peça muito bacana. Ai, Milena, mas cadê a alça? A alça eu já ensinei no vídeo anterior, que vai estar linkado com esse vídeo aqui, lá na descrição do vídeo, ou no card também. Você pode assistir e fazer a alça jeans, né? Tendo aí uma peça única e exclusiva. Pode colocar uma outra alça também, né, gente? Se quiser comprar a alça pronta, às vezes você tem uma alça de uma outra bolsa, não sei, né? Aí fica a seu critério. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dá uma olhada na abertura dessa peça, como fica bacana, né? Vou colocar alguma coisa aqui dentro, ó. Olha só, fica bem bacana. E esse espaço aqui, olha, da lateral da peça com esse franzido, fica muito charmosa, gente.
É uma peça única, exclusiva, que eu estou disponibilizando, dividindo para vocês, aí dividindo com vocês o passo a passo. Espero que vocês façam bastante. Se quiser modificar, né, como eu disse, a própria aplicação ou fazer com outro tecido aqui na frente, pode fazer uma outra técnica. Se quiser me mostrar, eu vou gostar muito de ver. Aí você me mostra lá pelo Instagram, que é mais fácil da gente se comunicar. Você me manda lá a foto pelo direct e eu vou adorar ver o seu trabalho. Eu espero muito que você tenha gostado e espero você nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais, fica com Deus e tchau!